Olá, hoje eu quero aqui neste vídeo falar sobre um dos maiores pensadores, né, em que o mundo já teve, né, ao lado do Nietzsche, Freud, entre outros, né, Maquiavel, etc. Ah, esse filósofo, ele é um monstro do pensamento, mas ao mesmo tempo ele é odiado por muitas pessoas. E eu queria explicar esse motivo, né? Porque as pessoas muitas vezes falam de coisas baseados em, em resenhas ridículas, coisas que ouvem por aí, não estudam, não vão atrás a fundo para entender as obras de Karl Marx, né? Então, eu estou aqui para explicar um pouco, né? Porque muitos atribuem a ele como vagabundo, com um cara pobre que era sustentado pela esposa, pelo amigo Engels e tal. E quem faz esse tipo de coisa são pessoas que não sabem das suas obras, da sua vida pessoal. Óbvio que ninguém é obrigado a gostar, né, de Karl Marx ou de qualquer outro filósofo que seja, ou qualquer outra coisa que seja, cantor, ou seja lá o que for. Então, vou explicar rapidamente algumas coisas, tentar esclarecer o básico, né? Eu, eu, eu fiz algumas anotações que eu achei importante, né? Fiz algumas, através dos livros que eu tenho, né? Eu fiz algumas pesquisas e tal. Eu vou tentar passar para vocês, né? Ah, o porquê que as pessoas odeiam Karl Marx, né? Outros não, outros já são bem diferentes, já tem um entendimento melhor, estuda a fundo, porque estudar Karl Marx não é fácil, é muito denso, né? Porque envolve muitas coisas, né? Não é só filosofia, envolve história, economia, política, a área de trabalho, né, capital, né? O capitalismo. É muita coisa envolvida nas obras do Marx, né? Então, preciso aí de uma atenção a mais, né? Para começar, Marx nasceu no dia 5 de maio de 1818, na Prússia, na Alemanha, e morreu com 64 anos, né? No dia 14 de março de 1883, morreu na Inglaterra. A obra de Marx, né? As suas obras em si, são importantes em termos de economia, né? Porque estabeleceu a base do entendimento atual, né, sobre o trabalho e sobre o capital, além do pensamento econômico posterior, né? Então, como eu te falei, Marx, muitas pessoas atribuem a Marx que ele era um vagabundo, etc, 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 sustentado pela esposa, ajudado pelo amigo Engels e tal. Então essas pessoas, elas desprezam Marx sem ter uma ideia sobre suas obras e sobre sua vida pessoal. Então, eu acho que aqui eu tentei fazer duas partes, duas bases do que posso tentar explicar a vocês aqui, né? O primeiro é o julgamento moral, né? Bem, Marx era um acadêmico, né? Ele era jornalista, historiador, escritor, né? Isso, para mim, já não define alguém que era vagabundo, né? Aí vai de vocês. Ah,
Isso aí são teorias de pessoas já bem estabelecidas na vida e que se sentem incomodados pelas, pelas críticas que o Marx fazia e que trazia a superfície à frente do capitalismo. Ele foi um radical à frente do capitalismo, por isso que ele é odiado, porque ele trouxe na superfície como que funciona uma série de coisas ali que incomodava principalmente os burgueses, né? Então surgem aquelas coisas para distorcer a imagem da pessoa, né? Como você vê em horários políticos, um falando mal do outro, distorcendo o outro, porque isso fez, fulano fez tal coisa, o ciclano fez tal coisa, ele não é honesto, e essas coisas que as pessoas inventam para denegrir a imagem da pessoa, né? É como eu já disse também, ninguém é obrigado a gostar do Marx, nem de qualquer outra coisa, mas tem que ter pelo menos uma ideia do que foi a vida dele para poder julgar, né? Então, como eu falei, isso aí que são coisas de conversinhas de pessoas já bem estabelecidas que se sentem incomodadas ou de jovens aí que é custeado pelos pais aí que não tem preocupação com coisa alguma na vida, né? Ah, o historiador bem, Eric Hobsbawm, né? Um historiador muito importante, famoso, né? Dizia que Marx trabalhava em excesso, né? Trabalhava demais e que até o momento que chegava à exaustão, até momentos que ficava doente de tanto trabalhar, de tanto estudar, de tanto se preocupar com a família e tal, né? Então, Marx trabalhava também como jornalista, né? Ele escrevia seus artigos, suas análises, né? E quem trabalhou com ele não via nenhum sinal de preguiça e muito menos de vagabundagem, né? Marx passava noites estudando, estudando mesmo, a fundo, trabalhava, estudava, ia atrás, pesquisava, né? Mas não era isso que se definia a sua situação econômica, né? Porque ele trabalhava, mas também ele não ganhava o suficiente para sustentar a família, né? A esposa, tal, por mais que ele se esforçasse. Há muitos, né, economistas hoje em dia, famosos, que estão atolados em dívidas, né? Não que eles deixem de ser excelentes economistas, mas são pessoas que são economistas, mas não conseguem, por si próprio, ter o controle da sua própria base econômica. Então acaba se afundando aí em muitas dívidas, né? E também porque, devido aos artigos de Marx, ele era perseguido politicamente, né? E onde ele trabalhava como jornalista, ah, o local foi suprimido, ou, com outras palavras, foi censurado, né? E Marx teve que fugir, perdeu a cidadania alemã, foi para os outros países, nunca mais conseguiu cidadania alguma, porque ele vivia fugindo de perseguições políticas, né? Mas ele conhece a sua futura esposa, a Jenny, né, que era bem de vida, né, tem uma família bem estruturada. Ah, o pai da moça gostava do Marx, né, apesar da sua situação, o pai da moça gostava muito do Marx, tal, então depois se casaram aí e tiveram aí 7 filhos, né? Conhece Friedrich Engels, né? Seu parceiro importante, né? Nas suas obras, né? E um amigo verdadeiro até sua morte, né?
em 1883, com 64 anos, como eu falei no começo. Né? E Marx também, ele tinha vários problemas de saúde, né? Então a vida dele não era fácil. Né? Então, como eu falei, as pessoas criticam, falam mal, sem ter uma base do que foi a vida dele. Né? Eu gosto muito de Karl Marx, mas eu não sou nenhum expert em Karl Marx porque é muito denso. Eu já li muitas obras, procuro estudar mais, entender mais. E tem muitas obras ainda que eu preciso ir atrás, né? Mas eu vejo professores aí renomados que já são aí, estão aí há mais de 40 anos dando aula sobre Marx e tal, que fala que ainda não entendeu tudo, que sempre há coisas a pesquisar e ir atrás, de tão denso que é o negócio, para vocês terem uma ideia, né? Uh, Marx, outra base, Marx e a pobreza, né? Apesar da sua situação econômica, das perseguições políticas, né? Ele tinha 7 filhos, né? Então, vamos explicar. 4 dos primeiros filhos morreram bem jovens, né? Por problemas de saúde, né? Eles morreram bem cedo. Um nasceu morto, né? E as outras duas, as filhas do Marx, muito tempo depois de sua morte, se suicidaram, né? Uma por traição, né? Do marido e a outra por perseguições políticas, né? E acabou não aguentando a pressão e acabou se suicidando. Então a vida do Marx não era fácil, né? Era uma luta intensa e muitos alegaram negligência por parte dele ou da própria esposa, da qual ele amava muito. Os dois se amavam demais, né? Apesar de haver muitos conflitos entre os dois ainda. Mas naquele tempo eles tinham pouco acesso à saúde, né? E onde eles moravam não tinha nem saneamento básico, né? Então o lugar era praticamente insalubre, onde Marx vivia, o bairro onde ele vivia, né? Era uma situação crítica, difícil para ele, né? Só tinha acesso a boa saúde, aos hospitais melhores e quem tinha dinheiro, muita grana, né? Então, isso entristeceu muito, muito Marx e sua esposa, tal, né? As perdas das filhas, né? Não foi uma vida muito agradável, né? Então, o que eu vou poder dizer agora, nas minhas anotações, né? Eu vou agora também explicar um pouco aí, dar um pouco aí das suas obras, né? Tem os manuscritos econômicos filosóficos, né, de 1844, escrito na França, onde, né, ainda o Marx jovem desenvolve uh, o que poderia ser o comunismo. O comunismo não foi o Marx que inventou, que criou, já existia o comunismo. Né? Quando Marx era jovem já existia o comunismo. E o Marx não conhecia, então o que ele fez? Ele acabou estudando ele atrás para conhecer o que seria, né, esse tal de comunismo. Né? Então, Marx estudou e chegou a uma compreensão e citou em sua obra o que seria o comunismo. Né?
Mas também Marx, em algumas obras, definia o comunismo segundo suas próprias ideias, não ideias daquele comunismo que existia. Ele definiu o comunismo dele segundo suas próprias ideias, o que é bem diferente, né? E também falava sobre a alienação, né? As ideologias que eram jogadas para a população e você não tinha tempo para pensar sobre seus problemas e tal, né? Então deixou bem claro que o Marx não criou o comunismo, ele já existia, ele apenas estudou e definiu exatamente o que era o comunismo e algumas obras do Marx ele pregava o comunismo segundo suas próprias teorias, suas ideias, né? O outro livro importante, né, escrito com o seu amigo Engels, né, que é o manifesto, né, do Partido Comunista, né, que é uma obra muito importante dos dois, que era uma orientação aos proletários, né, aos trabalhadores, né, de como você ia à luta, porque naquele tempo o trabalho era forçado, o trabalho era bravo, não era que nem hoje. Hoje está difícil, imagina naquele momento, naquela época, né? Naquela época você trabalhava 18 a 20 horas por dia, tinha crianças que trabalhavam até 12, 15 horas por dia, né? Então Marx ficava indignado com isso, né? E no final das contas, essas pessoas trabalhavam em excesso, chegavam à exaustão e não tinham dignidade nenhuma. Não é que o Marx era contra o trabalho, como já se tem, Marx trabalhava muito, não era pouco não, ele trabalhava muito além de estudar muito também, né? E o que o Marx ficava indignado era a exploração com essas pessoas necessitadas, né? Então, o manifesto do Partido Comunista é um alerta aos trabalhadores que você tem que ir à luta se você quer um pouco de dignidade, né? E naquela época também, a mulher que estava grávida, ela trabalhava até praticamente o dia de dar à luz. Infelizmente era assim. Não era que nem hoje, a mulher está grávida, ela tira a licença do trabalho aí, fica 6 meses em casa. Não, naquele tempo não era assim não. O negócio era complicado. Ela trabalhava praticamente até o dia do parto, tinha a criança e tinha que voltar a trabalhar 3, 4 dias depois. Se você não voltasse a trabalhar, você era demitida. Olha a situação, né? Fora as explorações com crianças que trabalhavam de 12 a 15 horas e os adultos que trabalhavam também em excesso e não tinham dignidade e um salário decente para ter uma vida decente, sobreviver com dignidade, né? Então o manifesto do Partido Comunista era isso, um alerta aos trabalhadores, né? Que eles tinham que ir em busca dos seus direitos. Infelizmente você tinha que parar, fazer greve, fazer uma espécie de. Não seria revolução, mas se você tinha que. Os trabalhadores tinham que ir à luta. Né? Que nem eu, na atualidade, né? Nos dias de hoje, para a população conseguir alguma coisa que ela vai fazer, elas vão às ruas. Né? Mas Marx não queria guerra, não queria briga, não queria violência, não era isso. É você protestar pacificamente, ir atrás dos seus direitos, correr atrás dos seus direitos. Né? Infelizmente, quando houve aquele aumento, que ia haver o aumento dos 20, 30 centavos do 11, alguma coisa assim, o povo se revoltou, foi às ruas, tal, protestou pacificamente, mas sempre tem aqueles que se envolvem no meio para fazer baderna, quebrar, destruir,
arranjar confusão, né? Infelizmente, essas pessoas se infiltram no meio das pessoas que querem fazer algo pacífico e acabam nesse meio surgindo aí uma série de consequências desagradáveis, né? Isso sim são um bando de vagabundo e tal, né? São pessoas que querem descarregar seu ódio por algum motivo aí, né? E outra obra importante do Marx, talvez a principal, é o Capital, né? Que é escrito em 3 volumes, né? Mas somente o primeiro foi escrito por Marx, né? Ainda em vida. O volume 2 e 3 foram é, terminados por Engels, né? A partir das anotações que o Marx havia deixado depois que ele morreu, né? Então é uma obra muito importante porque se trata de é uma crítica à ordem da teoria do capital, né? É teoria de valor, a teoria da mais-valia, a exploração da força de trabalho, formas de trabalho, carga horária, mercadoria, etc, etc, né? Então é uma obra muito densa, né? Muito densa, mas é uma da sua principal obra, né? Escrita por Marx em 3 volumes, mas o volume 2 e 3 for, foram finalizados por seu amigo Engels, né? Então, nesse vídeo eu quis deixar claro essas coisas para quem critica Marx. Então, para essas pessoas que não conhecem, procure pesquisar mais a fundo, para quem tiver interesse, claro, buscar nas suas obras, sua vida pessoal, e não ficar perdendo tempo com, com muitas coisas na internet que são besteiras, do documentários que as pessoas falam que são besteiras também. Tem que ir atrás de fontes de pessoas realmente especializadas no assunto, né? Não qualquer pessoa que diz qualquer coisa por aí, porque essas pessoas não vão te ajudar em nada, infelizmente. Então era isso que eu tinha para dizer e esse vídeo eu fiz assim na hora, eu não elaborei nada, apenas fiz algumas anotações importantes para falar sobre esse assunto. E espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, né? E se não gostou também, tudo bem, paciência, mas eu achei por mim mesmo fazer esse vídeo para esclarecer é, esse tema aí sobre que Marx era vagabundo, isso e aquilo, aquilo outro, sustentado pela esposa, papapá. Então é que fica a dica aí desse vídeo, pesquisem, busquem, estudem, vão atrás, não precisa ser Marx, estudem, seja lá o que for que vocês gostem, mas não falem mal de alguma coisa sem conhecer primeiro, né? Como eu disse, não precisa gostar, mas também não vai falar mal sem ter a noção do que realmente foi a vida dessa pessoa, do seja lá o que for. Então é isso aí, até um próximo vídeo aí e obrigado pela atenção de todos aí.